partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia, sexta-feira, 11 do mês de março de 2022. Destaques para o quadro Entrevista. A partir de agora, 7 horas mais 37 minutos. Tempo apresenta-se com muitas nuvens. O sol aparece timidamente aqui na capital da hospitalidade. Após uma garoa, chuva durante a noite, né? O sol volta a querer aparecer, mas uma tendência aí de maior nebulosidade durante o dia, inclusive com uma temperatura mais amena para o final do dia, em função da passagem desta frente fria que ocasiona esta instabilidade, né, minha gente? Bem, 7h38, o quadro Entrevista tem a parceria e oferecimento para a Farmácia São Jorge, 37 anos de tradição, Farmácia São Jorge na Avenida Santa Catarina, e Gedex Mônaco, Edifício Mônaco no centro para incorporadora e construtora Gedex e Grupo Metalúrgica Cardoso. Quadro Entrevista hoje recebendo o coordenador de endemias aqui de São Carlos, também fiscal sanitário, o Fábio Castellani, e também com a Patrícia Lopes, bióloga e agente de endemias aqui de São Carlos também. Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a toda a população são-carlense. Como eu sempre falo, é uma grande satisfação estar aqui prestando informações e esclarecimentos a toda a população. Legal. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Bom dia, Elvis. Bom dia, pessoal ouvinte da Rádio Tropical. Legal. Fábio, bem, nós estamos aqui e nós temos te anunciando desde a quarta, já que tu estaria aqui para falar justamente sobre aquele caso que São Carlos confirmou, mesmo que importado, mas com dengue, né? É isso mesmo, Elvis. Na verdade, já vínhamos orientando e alertando a população, né, com relação ao aumento expressivo que a gente vem identificando do número de focos. E realmente, até na outra entrevista, a gente fez o alerta dizendo que era um cenário provável, né, onde outros municípios já estavam tendo a circulação da doença, inclusive até municípios vizinhos. E era uma coisa que a Endemias estava se preparando para que acontecesse. Mas como a gente falou, assim, foi um caso só que nós tivemos. Esse caso ele não foi contraído aqui no município, né? Então a gente diz que é um caso importado, não é um caso autóctone, né? Onde a pessoa não se contaminou aqui, só que a pessoa é residente aqui. Então fica aquele alerta para a população que realmente agora o vírus pode estar circulando na cidade. Nós fizemos todas as atividades, né, paliativas, mas todo cuidado é pouco. Ou seja, o trabalho todo, Patrícia, e em off a gente mencionava que foi feito tudo lá no mesmo dia da identificação deste caso, né? Todo o trabalho que tem que ser feito em relação ao procedimento, né? Sim. Começou por acaso. Na verdade, a gente descobriu esse caso através até, quero parabenizar a população que nos auxilia na questão da dengue, que faz denúncia, que identifica, que conversa com nós. Uma realização no LI+T, que é uma atividade que a gente realiza de coleta e tratamento. Nessa, conversando com essa pessoa, ela contou que essa pessoa fez exame para dengue e positivou. No mesmo momento que a gente soube, paramos essa atividade, retornamos ao nosso setor e vamos procurar essa pessoa, descobrir onde ela mora, onde reside, tentar entrar em contato com ela, para poder conversarmos com ela, para saber onde ela andou, que laboratório que ela fez, tudo, porque ela tinha feito num particular. E, infelizmente, o particular não foi repassado para nós, a gente não estava sabendo desse caso, foi por acaso que a gente descobriu. E, infelizmente, essa pessoa também não estava usando repelente e ela estava com sintomas, e esse é perigoso porque na região onde ela mora tem o mosquito Aedes, então a gente não sabe. Pode ser que ainda aconteça casos de pessoas com dengue se não estiverem usando repelente. Ou seja, fica o alerta então. O repelente é o grande recado também, né? Nesse momento. Recado. Né? Nesse momento é o único jeito de você não contrair os vírus da dengue, é usar repelente, para o mosquito não picar a pessoa. Até porque focos nós temos bastante, né, Fábio? Sim, é como eu ressaltei antes, a gente vem observando um aumento expressivo, né, semanalmente dos focos. Até fica aqui o apelo à população que realmente, com esse período de chuva agora e calor ainda, é necessário que cada um dê uma olhada no seu lote, faça a prevenção na sua residência, justamente para a gente combater esse aumento de focos. Nós precisamos diminuir esse número de focos, porque como eu sempre falo, né, embora o vírus é o responsável pela doença, o responsável pela transmissão da doença é o mosquito. A nossa guerra é contra o mosquito. Se você tiver o vírus no município e não tiver um mosquito que transmita o vírus, não vai ter caso de dengue. Por isso que todo o programa de dengue, né, o PCD, que a gente chama, né, pelo Estado, ele é voltado à eliminação e o combate ao mosquito, né? Pois, sendo que, só um exemplo, nesse caso que apareceu,
Caso a pessoa fosse picada, né, por um mosquito, esse mosquito ia se contaminar e qualquer pessoa que esse mosquito viesse a picar posteriormente iria se contaminar também. Então não tem que ter um mosquito. Exatamente, ele é o vetor transmissor da doença. Tá aí, então em resumo, tem que combater o bichinho aquele, minha gente. E agora, Patrícia, com essa chuvarada aí propícia, calor, tudo mais, aí fica aquele recado, né? O recado de tomar, pessoal, cuidem das residências. Eu até quero questionar umas situações de certas pessoas, né? Que quando a gente conversa, eles jogam muito a responsabilidade como se nós tivéssemos que eliminar e acabar com o mosquito. Não é bem assim. A função dos agentes de endemias é auxiliar, orientar a pessoa a fazer isso, porque cabe ao cidadão. Existe a lei federal e estadual que diz que é o cidadão que é responsável pela sua residência e não deixar nenhum tipo de criadouro. E agora, com essa questão dessa chuva e calor, a probabilidade de o mosquito se desenvolver é rápido, porque já está lá, o recipiente está no ambiente externo. Já pode estar lá o ovo, porque o ovo fica no ambiente seco durante 1 ano e 6 meses. No momento que entra em contato com a água, ele vai eclodir e vai nascer a larva do mosquito Aedes. E num período de 7 dias, ele vai desenvolver e virar um mosquito. Por isso que a gente diz que semanalmente, ou principalmente após chuva, que vai para a chuva, dá uma olhadinha em roda do terreno de vocês, verifique se não tem nenhum recipiente que possa ser um criador do mosquito. Outra coisa que identifica nas ruas, o pessoal, principalmente quando vai dar descarte a certos recipientes que não vai reutilizar, estão deixando eles de formas que quando chove, que até é feita essa recolha desses entulhos, desses recipientes, eles ficam de forma que nem eu vi garrafa com a boca virada para cima, que chove, fica algo que até ser recolhido, ali pode se tornar um criadouro. Latas de tinta, que a gente está vendo muita construção, fica lá aberto, não é adequado para recolha. Tem que tomar esse cuidado também no momento até que vai descartar. Procurar cuidar quando vai descartar, colocar de uma forma que não acumule a água da chuva até que seja feita essa recolha no município. Ou seja, vários alertas aí que é do cotidiano, né? E que a gente tem que ter o cuidado, né? O simples fato de jogar ou descartar algo no lixo aí, já conforme o recipiente, já tem que ter a atenção redobrada. Começa por aí os cuidados, né, Fábio? Na verdade a gente percebe um pouco de descaso da população, tá? Na verdade já estamos conscientizando, orientando a população há 5 anos, né? Já fizemos diversas campanhas, inclusive nas escolas, participamos da Semana de Culminância ano passado, já em 2017 ainda trouxemos teatro lúdico para as escolas. Hoje em dia não tem mais você dizer que alegar desconhecimento, né? Até as crianças sabem o que é o que deve ser feito para prevenir. E também sempre estamos à disposição no setor para tirar dúvidas, né? E lembrando a população que o mosquito da dengue, ele gosta de recipientes, digamos assim, como é que eu vou lhe dizer, não naturais, ele gosta artificiais. Por exemplo, cisternas, caixas d'água, lixos, baldes, até em brinquedos de criança jogado no pátio, calhas. Ele não é um mosquito que ele vai procurar o rio para se reproduzir. Ele não é um mosquito que ele vai se reproduzir, digamos assim, num esgoto ou num pântano ali no meio de um terreno baldio. Ali nós temos outras espécies do município que são espécies nativas e nós temos um controle biológico através de rãs, peixes, libélulas. Há um controle biológico, né? A preocupação realmente são os depósitos artificiais, aqueles que são causados pelo próprio ser humano, né? E por simples descaso. Tanto que semana que vem, até já vou entrar um pouquinho no assunto, Elvis, nós vamos refazer o Lira, né, que são feitos sempre 2 vezes por ano. Então nós fazemos em novembro e em março. Então semana que vem nós vamos fazer. E como deu o resultado do Lira no ano passado, nossa maior deficiência no município são depósitos B e D2. O que são depósitos B e D2? B são baldes, depósitos de fácil remoção, latas, baldes, brinquedos, essas coisas. E D2 é lixo, entulho, restos de obra, balde de tinta, né, que na verdade são muito fáceis de eliminar. É só você acondicionar eles direito ou dar o destino correto para esse tipo de material. É muito diferente de você ter um foco numa piscina, por exemplo, que é um depósito que você não consegue eliminar, ou numa calha de uma casa, que é difícil acesso, as pessoas não têm o hábito de checar. Então é diferente, só que a realidade, o problema que a gente identifica no nosso município são nesses depósitos de fácil eliminação, de fácil controle. Então, se a gente tiver o apoio de 100% da população, é possível reverter esse cenário, mas sempre frisando, o programa da dengue ele depende do apoio da população, né? Por que isso? Como a Patrícia falou,
faz parte do lado biológico do mosquito. Ele tem um ciclo muito rápido, é um ciclo semanal. E é humanamente impossível a equipe de endemias estar semanalmente em todas as residências do município, né? Como já foi ressaltado pela Patrícia, o nosso trabalho é orientação. O nosso trabalho é justamente acompanhar o imóvel, apontar para o proprietário onde são pontos de risco, ou então, se encontramos lavas, ajudar a eliminar, ajudar a fazer tratamento, mas sempre lembrando que tanto a lei federal e estadual diz que a responsabilidade de manutenção do imóvel é do proprietário do imóvel, né? E ainda assim a gente encontra muitas resistências, às vezes, pessoas que não querem deixar entrar, ou que quando a gente entra, acha alguma coisa, já começa a apontar, porque o vizinho lá, ou no bairro lá. Gente, é necessário entender que naquele momento que nós estamos naquele imóvel, nós estamos fazendo trabalho naquele imóvel, né? Quando a gente chegar no outro imóvel, nós vamos fazer o mesmo trabalho, né? A gente não faz, digamos assim, a gente não é chato porque gosta, faz parte do trabalho e nós vamos fazer exatamente, seguir a mesma linha de trabalho em qualquer imóvel que nós formos, seja uma residência, seja um comércio, seja uma escola, seja um hospital. A linha de ação da endemias é sempre igual, que é visando eliminar focos, orientar, né, e se preocupar com a saúde pública. E estamos num ponto já, entramos numa fase que agora estamos aplicando a lei, né? A gente sempre aplicou a lei, sempre deu o voto de confiança, sempre partiu pelo lado assertivo da fiscalização, que é orientar, puxar o município para o nosso lado, para ele entender a necessidade dele fazer a parte dele. Só que agora estamos sendo um pouco mais incisivos, né? Estamos aplicando o termo de responsabilidade e lembrando a população que termo de responsabilidade tem peso de notificação. Tá? Qual que é a diferença? O agente de endemias, ele não tem autoridade para poder multar alguém. Só que ele tem a autoridade e o dever de fazer o termo de responsabilidade. Mediante esse termo de responsabilidade, quando ele é apresentado para a vigilância sanitária, ele tem peso de notificação. Então, em caso de reincidência, não é necessário lavar uma notificação com prazo, já pode-se ir direto para o auto de infração. Então, tá aí, já está sendo aplicado, então, ainda mais o alerta em relação ao descaso. A Patrícia elogiou a denúncia, né, em relação ao caso, né, que a comunidade ajudou, mas tem esse outro lado aí, que o pessoal não tem colaborado, né? Tem se desleixado nesse sentido. A gente sempre observa que tem os dois lados da moeda, Exato, né? Nós temos as pessoas conscientes e as pessoas que demoram para se conscientizar, né? Que infelizmente, às vezes é um pouco do instinto brasileiro isso, que parece que só vai se conscientizar quando mexer no bolso. Lembrando que não é interesse da sanitária fazer isso. Nosso trabalho é sempre preventivo, né? O trabalho paliativo é tampar o sol com a peneira. Exato. Depois que estourou a bomba, e sair correndo atrás para apagar o fogo. Então, o nosso foco é sempre o prevenir. Tanto que, quantas entrevistas já fizemos aqui, e orientações, e momentos de saúde, tudo isso, sempre buscando a conscientização. Mas, realmente, nós temos pessoas que nos auxiliam muito nesse setor, temos munícipes que são muito preocupados, muito conscientes, mas também temos o outro lado da moeda. E nesse caso, inclusive, que a Patrícia falou, realmente foi, não só a equipe do município foi parabenizada até pelo Estado, pela agilidade, porque identificamos o caso e já desenvolvemos todas as ações no mesmo dia. Para quê? Para conter isso. Para a gente não, daqui a pouco, de um caso virou 10, que de 10 virou 100, entendeu? A gente já, no mesmo dia, já traçamos um raio de 100 metros, fizemos o perímetro de 100 metros em volta de todo o imóvel e os locais que essa pessoa circulou. Inclusive nos locais que ela circulou em outros municípios. Nós repassamos para as outras secretarias de saúde, passamos para a regional do estado para eles acionarem para a atividade de BT, que é o bloqueio de transmissão, ser desenvolvida nesses locais também. Se a população quiser entrar, né, tem o site da DIVE, né, DIVE, que é o site do estado, que você vai ver que praticamente, grande parte dos municípios em torno aqui já estão com a circulação da doença e muitos deles entrando em estado de epidemia. O oeste, na última entrevista, a gente já pautava a região oeste como infestada, né? Eram 118 municípios aqui do oeste, extremo oeste e meio oeste também, né? São Carlos entre eles, né, minha gente? Só que agora nós temos a realidade de vários municípios e nessa semana a gente noticiou aqui Maravilha, Chapecó e aqui também Cunhaporã, além de Palmitos também com casos, né, efetivados já. Cidades aqui que a gente citou na nossa reportagem como já com casos positivados, além de São Carlos que teve o seu primeiro também, né? Esses são, digamos assim, municípios que fazem em torno conosco, mas nós temos muitos mais municípios que já estão circulando a doença no município
E está bem preocupante. Até no litoral também já tem bastante casos, mas como a gente até falou na outra entrevista, Elvis, isso é devido à própria geografia, à própria logística da nossa região. Nós somos um corredor de transporte, nós temos muita criação de animais, então aqui é muito trânsito de Paraná, Rio Grande do Sul. Né? Nós somos, digamos assim, a ponte, é a parte estreita. Então, por isso essa grande infestação aqui. Né? Porque eu vou comparar como eu faço quando a gente fazia a vistoria das casas. Né? Não adianta numa quadra eu ter 10 casas, 9 estão lindas, maravilhosas, mas eu tenho no meio ali daquela quadra uma casa que é foco. Ela vai transmitir para as outras casas. Não tem fronteira, né? O mosquito não respeita a fronteira, né? Não tem, que nem sinal de telefonia, né? Não tem. 7h53, estamos ouvindo aqui o coordenador de endemias de São Carlos, o Fábio Castellani, e a agente de endemias também, a bióloga Patrícia Lopes. Minha gente, a pauta é dengue, né? Fica uma pergunta aqui, Patrícia, em relação ao diagnóstico deste caso importado de São Carlos. Foi falado aí em rede privada, né? Não está havendo uma falta de comunicação aí? Provavelmente, né? Porque nós descobrimos através de um cidadão, uma pessoa que conversou com nós, não chegou a ser uma denúncia, né? Ele conversou, comentou que viu a pessoa falar, né? Certo. E como, assim, já existe desde a epidemia 2020, que tinha casos que o pessoal estava fazendo no particular e a gente não estava sabendo. Já começou por aí. O problema é que o pessoal do laboratório particular, eles fazem os testes, esquece de passar para a Secretaria da Saúde, para nos alertar, para a gente realizar toda essa atividade de bloqueio. E, principalmente, essas pessoas que vão no particular, quando dá positivo, elas não passam orientações, essa pessoa fica desinformada do uso do repelente, que é necessário, principalmente está apresentando sintomas, para evitar que o mosquito pique essa pessoa e se contamine, para não contaminar outras pessoas. Então, tá aí, ó, ficou o recado. Teria que ter, então, uma consciência aí, né? Por parte do particular, então, né, para comunicar a rede pública, para facilitar esse trabalho, né, Fábio? Pode ficar à vontade. Sim, completando essa informação da Patrícia, né, sempre lembrando que há doenças que são necessárias comunicação compulsória para a Secretaria de Saúde, e não só para a Secretaria de Saúde, é para o Ministério da Saúde e para a Secretaria do Estado da Saúde, que a gente faz tudo isso mediante GAL, que é o sistema do Estado. Então, por exemplo, tanto o Covid quanto a dengue são doenças que, a partir do momento que um laboratório realiza um exame, ele tem que lançar nas plataformas, né, para essa informação chegar até nós. Por exemplo, hoje nós temos uma equipe bem estruturada, e o que nós fazemos? Quando a gente identifica um caso, a gente nem espera vir um resultado do Estado. A partir do momento que deu a entrada do caso suspeito, a gente já desencadeia as atividades de bloqueio, para que não se repita aquele cenário desastroso de 2020, que tivemos uma epidemia finalizando o ano com 116 casos, onde só chegou a nosso conhecimento que tinha um caso de dengue quando a gente já tinha mais de 9 pessoas ativas circulando no município. Então, quando a gente viu, fizemos um bloqueio em Cristo Rei, já apareceu no centro, que já apareceu lá, porque não foi identificado o primeiro caso. Então, essa agilidade de informação, esse lançamento dessas informações nas plataformas oficiais é de suma importância. Então, até aqui fica um apelo para médicos e para laboratórios, que a partir do momento que o médico solicitou um exame e um laboratório realizou o exame, notifique as autoridades competentes, né, as secretarias municipais, inclusive, como foi o caso, desse caso em particular, o que gerou essa falha, esse atraso de informação, que ainda bem que a gente ficou sabendo, identificou e foi atrás, mas tinha uma grande chance de a gente não ficar sabendo desse caso. Por quê? Porque o próprio laboratório não fez uma entrevista com a pessoa que solicitou o exame. Ela achou que aquela pessoa era moradora daquele município, e não era. Essa pessoa era moradora de São Carlos. Então o laboratório comunicou a Secretaria de Saúde daquele município. Não comunicou a nossa Secretaria de Saúde, certo? Só que aí é que eu volto a frisar. Isso tem que ser lançado na plataforma do Estado, no GAL, que automaticamente a plataforma faz essa comunicação para cá, para o município. Exato, daí faz todo o bloqueio, faz todo o trabalho que acabou sendo feito por sorte, então, né? E daí competência da equipe aqui também. Aqui, minha gente, o pessoal tem falado aqui das orientações, uso do repelente, Patrícia, aqui o pessoal mencionou, isso agora é indispensável, né? Isso não tem como escapar, né? E é uma prevenção aí, né? E proteção também, né? Sim, procurar usar repelente, eliminar todo que é tipo de criadouro, verificar calhas, principalmente, gente, o pessoal acho que muito esquece também de estar mantendo a higienização adequada das calhas, também. Tá? Tudo que tiver recipiente, por mais até uma tampinha pequena que seja de garrafa PET, que fica acumulando água, ele se cria.
Ele procura em qualquer... A gente achou já em um pouquíssimo, um alfilete de água, já encontrei larva do mosquito. Então, ele não importa a quantidade de água que achar, ele vai se criar de qualquer forma. Último dado em relação a focos. Então, Elvis, hoje, infelizmente, né, não é uma notícia muito boa de se dar, mas nós estamos com 179 focos confirmados já no município. Por isso que eu digo que a gente vem tendo um aumento exponencial semanalmente e temos mais alguns laudos ainda para vir do laboratório com esse LI mais T que a gente fez. O que é o LI mais T? É levantamento de índice com tratamento químico. Então, nesse levantamento de índice a gente realiza a coleta, a gente manda, né? Na DF a gente realiza a coleta, no levantamento, aí na DF que a gente fez já identificou os focos. Então, o levantamento de índice é ver se os focos permanecem e tratar os focos, né? Então, a gente tem ainda mais laudos para vir do laboratório, mas o grande alerta que eu faço à população é: a gente já vem alertando há tempo, agora foi identificado o primeiro caso, embora a equipe tenha desenvolvido toda a atividade de bloqueio, é difícil dizer se vai ser 100% efetivo, certo? Então, o que eu oriento, o que eu alerto à população? Como a Patrícia falou e você falou, Elvis, a utilização de repelente constantemente e limpeza dos lotes. É simples, né? Limpar os imóveis, inclusive até calhas, checar calhas, dar uma limpada. Por quê? Se nesse intervalo, entre a gente saber, até porque mesmo as atividades tendo sido feitas no dia, a pessoa começou a sentir sintomas alguns dias antes. E a pessoa já tem a capacidade de transmitir o vírus para o mosquito, né? A pessoa que está contaminada, até 5 dias antes de aparecer os sintomas. Então, só ali nós temos uma janela de 7 dias. Porque a pessoa começou a sentir sintoma no sábado, fez o exame na segunda. Então, a gente pega 5 dias antes, mais 2 dias depois, 7 dias. Então, nesse período, ela pode ter sido picada por algum mosquito. Esse mosquito pode ter ido para algum lugar botar ovo e pode estar nascendo mosquitos contaminados. Então, embora a gente fez toda aquela atividade ali, o município tem que fazer a sua parte, né? Que é ser responsável pelo seu imóvel, eliminar e não ter focos no seu imóvel, para que não fique ovos residuais desse mosquito contaminado nas regiões próximas. Muito bem. Paulo, e tem, Fábio, tem também a denúncia pode ser feita também diretamente lá no setor? Pode ser feita para nós no telefone 3325-1820. Infelizmente, estou com um problema no chip celular da denúncia, mas já estamos solucionando isso. A princípio, eu estou só com esse telefone fixo. Certo. Mas nesses casos, como a gente é preocupado com a saúde do município, até no meu telefone particular eu aceito denúncias, tá? Então, tá valendo aí para o pessoal, pode contactar, sem medo, tá, minha gente? Denúncia é importante, o pessoal está aqui para fazer esse trabalho aí relacionado à prevenção. 8 horas, só uma última citação, porque estamos com o fiscal sanitário aqui. Santa Catarina sem máscaras, né? Em uma observação, Fábio, inclusive com decreto que vale a partir de amanhã. Eu sabia que você ia me perguntar isso, Elvis. Não, mas assim, ó, realmente isso é uma bola de neve que veio vindo, né? Já tínhamos a expectativa de que o Estado ia fazer isso, mas até a população estava cobrando de nós do município que nós tomássemos uma determinada postura que eu considero ela ilegal, tá? E me desculpa a população, mas decreto ilegal não se cumpre. Por exemplo, o município jamais vai poder fazer um decreto que vai contra um decreto estadual. Assim como um decreto estadual não pode fazer um decreto que vai contra um decreto federal, tá? Então, o que aconteceu? Estava acontecendo o processo inverso. Por exemplo, o Estado disse e flexibilizou a utilização de máscara, deixar bem claro para crianças de 6 a 12 anos nas escolas em espaços abertos. O que são espaços abertos? A hora da educação física, a hora do recreio, do intervalo, não na sala de aula. E aconteceu alguns casos de pais que querer levar o filho para a escola sem máscara. Sem estar em posse de máscara, a escola fez o correto, não permitiu a entrada da criança. Por quê? É necessário ler o decreto, você tem que interpretar ele, não é simplesmente abrir tudo. E aí aconteceu, até vou citar o exemplo de município vizinho, que fizeram um decreto querendo flexibilizar totalmente a utilização de máscaras, já aproveitaram o gancho, né, uma coisa que era para criança já quiseram generalizar, e dito e feito, veio o Ministério Público em cima, que forçou a revogação desse decreto. Então, frisando, gente, não é que que nós não queiramos, que a gente não quer que termine isso, não é, mas nós temos que agir na legalidade, né? A legalidade acima de tudo e a segurança e a saúde da população acima de tudo. Então, por exemplo, o município não poderia fazer um decreto flexibilizando enquanto o Estado não flexibilizasse. Até o próprio Estado cometeu uma gafe jurídica quando ele flexibilizou o uso ali para as crianças nas escolas. Por quê?
Porque ele criou um decreto flexibilizando, só que ainda estava em vigor a portaria 79, que é a portaria que exigia os planos de contingência das escolas. E nesses planos de contingências obrigavam a utilização de máscara. Então, o Estado estava lançando um decreto que ia contra a portaria do decreto. Ele primeiro... E da própria educação. Exato. Ele primeiro teria que revogar essa portaria para depois lançar o decreto. Porque daí acabou causando uma bagunça nas escolas. Exatamente. Só que assim, gente, embora a bagunça estava ali, todo mundo ansioso, até eu concordo, nós do setor não aguentamos mais essa pandemia, mas a gente não pode agir fora da legalidade. Nós temos a fé pública, nós temos a responsabilidade com a população. E entre o certo e o duvidoso, nós vamos no certo. Nós vamos no preventivo, a gente vai na prevenção, tá? E mesmo com essa flexibilização, agora que está para sair dia 12, no sábado do Estado, eu faço aquele apelo à população, né? Não esqueçam que a consciência é de cada um, a saúde é de cada um. E se de repente começar a aumentar os casos? Dá um aumento desenfreado, aí vai vir o Estado fechar tudo de novo? Então, muita calma e muita consciência nessa hora, população. Exatamente. É que tá chegando o carnaval aí, né, minha gente? O pessoal quer ficar um pouco livre. Talvez seja isso. 8h04, Fábio, deixa eu agradecer a sua vinda. Interpretando aqui, prefeito de Chapecó não revogou. Ele acatou o Ministério Público, mas não revogou. E vai esperar a decisão do Estado, que será publicada amanhã, vai em culminância. Daí. Exatamente, mas assim, o meu papel como fiscal no município é assessorar, né, nesse lado juridicamente o município. E eu penso no bem do município, né? Até porque São Carlos é São Carlos, embora eu não frisar que eu não tenha citado o nome, mas Chapecó é Chapecó. Exato, se eles tiverem que responder alguma coisa para o Ministério Público, é eles, não nós. Nós aqui fazemos certo. E aqui em São Carlos nós temos então o aguardo do decreto do Estado para depois ter as decisões municipais. Patrícia, obrigado. Eu agradeço e queria novamente reforçar o pessoal, então, procurar usar repelente, cuidar dos seus imóveis e, se apresentar os sintomas, procurar o posto de saúde e não se automedicar. E receber o pessoal da Endemias muito bem, porque a gente está aqui para auxiliar eles na questão da saúde, é para o bem deles. Não estamos querendo arranjar que é mal para eles, na verdade é só para o bem. Sintomas da dengue são... Febre alta, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas avermelhadas. São alguns deles, são os que mais são vários. Nós temos também manchas vermelhas na pele, né, que a gente chama de petequias. Temos também suor excessivo. A pessoa pode sofrer por náuseas ou vômitos, né? São sintomas um tanto que genéricos e meio parecidos com os demais, né? Por exemplo, febre é o primeiro sintoma que você vai ter no organismo de qualquer doença que você contrair. É o sinal de alerta do organismo de que tem algo errado. Exatamente. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Fábio. Agradeço a toda a população aqui. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição, Elvis. Estendemos aqui a última pauta em função da importância, já que amanhã será publicado o decreto relacionado às máscaras, né? Então já aproveitamos aqui o Fábio Castellani, porque se ele fosse voltar para falar, daí ia demorar a agenda, né? O trabalho tem bastante, minha gente. Olha, o quadro Entrevista volta segunda-feira, nesse mesmo horário, a partir das 7h30 com a pauta. Inclusive nós estaremos com o prefeito Rudy Sander aqui, já confirmou presença na próxima segunda-feira aqui conosco, tá bom? Bem, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, para a GEDEX, incorporadora e construtora com o edifício Mônaco. Quero destacar aqui que a seguir vem aí o Comando Geral, a gente volta segunda-feira, e lembrando que trechos desse bate-papo nós estaremos aí no Jornal do Meio-Dia repercutindo esses detalhes e esses alertas, mas vai estar também em áudio e vídeo lá no nosso site daqui a pouquinho, tropicalfmsc.com.br. Vem aí o Comando Geral, obrigado pela audiência e até segunda, um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.